estar aqui presente, assistindo uma aula que eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, agora a gente vai iniciar o nosso quinto encontro, né? Do Seminário Pronunciamentos Contábeis na Prática, né? Que esse é um encontro do nosso projeto de extensão, chamado Laboratório de Contabilidade Societária. E aí, hoje nós temos como palestrante, né, o meu amigo Yuri Dantas, professor da UERN, foi meu colega aqui no programa de doutorado da UFPB, né? E aí, Yuri, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua força, né? Eu sei que a sua correria como é que tá, mas muito obrigado pela sua paciência e sua disponibilidade, certo? E aí fica à vontade aí para nos presentear com uma aula sobre o CPC 04, né? Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço, Gilberto, pelo convite e também é uma alegria poder te rever, te reencontrar, mesmo que de maneira online, né? Sabe que tenho admiração por você e pretendo contribuir também com esse projeto que é de grande utilidade para os alunos, né? Tanto para a questão profissional, como também para a questão, aliás, para a questão profissional, para quem for ingressar na carreira, digamos assim, mais tradicional de escritórios, como também quem for prestar concursos públicos, né? Eu vou me apresentar, certo? Meu nome é Yuri, como o Gilberto falou, eu sou professor na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou professor aqui desde 2018, certo? Eu leciono no município de Patu, mas atualmente eu moro em Caicó. Deixa eu ver mais. É um grande desafio para mim estar ministrando esse tema do CPC 04, né? Porque apesar de eu já ter tido alguma familiaridade com ele, mas já faz mais de 5 anos que eu estou envolvido com disciplinas do setor público. Então, as minhas disciplinas da graduação são do setor público. Mas, assim, é sempre bom aprender, né? É sempre bom rever os conhecimentos e o professor tem que ser desafiado, né? E aluno também, né? Então, já tem aqui um bom quantitativo de pessoas, quero dar os parabéns, né, por aqueles que se dispuseram. Acredito que a maioria seja da UFPB. Eu estou vendo aqui um nome familiar, não sei se é a mesma pessoa que eu estou pensando. A Adília Suassuna. É a Adília que foi minha colega? Oi, Yuri, tudo bom? Sou eu mesma, pagamos disciplinas juntos. Que bom revê-lo. Prazer também. Uma alegria aqui Estou ver. aqui prestigiando sua palestra. Tá. Pessoal, então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa, de se apresentar? Acredito que a maioria seja da UFPB. Tem alguém aqui que não seja da UFPB? Tem algum aluno da Unip, da IES, ou todo mundo da UFPB e da UERN? Ó, tem um Ó, o aluno da UFP, UFPE, tem um que diz que foi da UFPE, Danilo. é o Danilo. Danilo disse que foi da UFPE. Já se formou, né, Danilo? Pronto. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Muito bem, pessoal. Então, eu vou fazer aqui a apresentação. Se vocês desejarem, né, também não é obrigatório interagir, vocês podem fazer perguntas no chat ou pelo microfone. Eu vou compartilhar a apresentação e eu não vou estar conseguindo ver a tela de vocês, né? Aí quem quiser falar alguma coisa, fala pelo... Se fizeram uma pergunta aqui, eu estou olhando, eu repasso para tu, Silvio. Pronto, pronto. Pronto. Então, eu vou compartilhar a tela. Eu organizei aqui a apresentação da forma como eu faço com os meus alunos mesmos. Eu não costumo fazer apresentação de slide, eu organizo minhas apresentações de aula em que eu chamo de notas de aula, certo? Na verdade, tem o mesmo conteúdo que teria no slide, mas enfim, no Word mesmo, né? Porque na hora eu vou modificando, eu vou fazendo algumas marcações. Então, o nosso tema, certo? Ativo intangível, né? Vocês encontram lá o
o CPC 04, ativo intangível, aí vai vir com R1, né? Esse R aqui é de revisão, significa que aquele CPC, ele passou por uma revisão, ele teve a sua versão original, e R1 é porque teve uma revisão, se tiver R3 é porque ele já passou por 3 revisões. É por isso que quando você pega ele, aparece lá vários parágrafos riscados, certo? Porque ele já passou por revisões, ok? Inclusive, eu já aproveito aqui para orientar que é interessante que vocês leiam o CPC na íntegra, certo? Mesmo que você não consiga entender tudo na hora, mas aquilo vai, digamos assim, clarear muito a sua cabeça para quando você for para o livro, ver os exemplos, você já tem uma bagagem maior. Então, só contextualizando aqui, né? De maneira simplória, de maneira mais simples, nós podemos entender os ativos intangíveis como aqueles que não têm existência física. É claro que esse aqui é um exemplo bastante simples, para que a partir dessa simplicidade nós possamos complexificar, né? E para os exemplos, para os conceitos mais complexos, certo? Então, são exemplos de ativos intangíveis, né? Direitos de exploração de serviços públicos mediante concessão ou permissão. A gente sabe que no serviço público tem lá os institutos da permissão, da concessão, certo? Então, às vezes tem uma praça e o dono de um quiosque, um empresário, ele consegue lá uma permissão, uma concessão para colocar lá o seu estabelecimento. Ou num contexto maior, uma empreiteira tem a concessão para operar em determinada faixa de estrada e cobrar algum tipo de pedágio, né, por aquilo, né? Marcas e patentes também são classificados como ativos intangíveis, e aqui o Fundo de Comércio Adquirido, que é o nosso famoso goodwill, que talvez vocês já tenham ouvido falar em outras disciplinas, e aqui nós vamos entender com um pouco mais de detalhe, certo? Então, assim, antes de ir para o CPC propriamente dito, vamos ver o que é que a lei das SAs, ela vai dizer sobre CPCs. Aliás, ela vai dizer sobre ativo intangível. Porque, na verdade, a internacionalização da contabilidade, né, a convergência para as normas internacionais, ela se dá também por meio de modificações na nossa lei das SAs. Tem o braço do CPC, mas que praticamente o que é ditado nos CPCs também isso reverbera em modificações na nossa lei das SAs, certo? Então, o artigo 179 da lei das SAs vai dizer que as contas serão classificadas do seguinte modo. Parágrafo 6º, no intangível, vamos ter os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercícios com essa finalidade, inclusive o Fundo de Comércio Adquirido. Ele dá um destaque aqui muito forte para a Lei 6404 chama de Fundo de Comércio Adquirido, certo? O CPC 04 vai chamar de goodwill, nós vamos ver. Mas ele destaca essa característica da não corporeidade dos intangíveis, certo? Então, são bens que não têm uma característica física, digamos assim. A Lei 11.638 de 2007, que ela modifica a Lei 6404, ela cria o subgrupo intangível, certo? Então, até 2007, se vocês pegarem balanços patrimoniais mais antigos, não havia esse subgrupo intangível. Então, isso é em decorrência da convergência às normas internacionais, certo? Então, dentro do grupo ativo... Yuri, só um minutinho que um aluno mencionou aqui que o microfone está um pouco baixo. É para todo mundo, pessoal? É para todo mundo ou está tranquilo? Aqui está normal. Tá tranquilo. Aqui está normal. Acho que é só com você aí, meu amigo. Tenta ver. Pode continuar. Pronto, eu vou continuar. Ok. Então, tá. Então, com essa alteração de 2007, é criado o subgrupo intangível, certo? Porque até então,
era um subgrupo só para imobilizado intangível, não havia essa separação. Mas desde 2007 que existe essa separação, certo? E só outro destaque com relação ao goodwill, né, o fundo de comércio adquirido, existem maneiras diferentes de fazer o disclosure, a divulgação, num balanço individual e num balanço consolidado, certo? Só que adiantando, eu sei que talvez seja novo para quem não pagou ainda as disciplinas, né? Mas, enfim, você está falando de intangível, já está falando de goodwill, mas aqui é um sobrevoo, certo? Aí depois a gente vai descer no detalhe. O goodwill, o fundo de comércio adquirido, certo? Que é um tipo de intangível com uma característica particular, como nós vamos ver. Ele tem maneiras diferentes de ser divulgado, certo? Num balanço individual, ele vai ficar dentro de investimentos. E no balanço consolidado, ele vai para o subgrupo de intangível. Pronto, é só essa contextualização da Lei 6404, certo? Bom, tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, para o CPC 04 em si, certo? Então, todo CPC, vocês vão perceber que ele segue mais ou menos um mesmo esqueleto, uma mesma estrutura. Ele traz o objetivo, ele traz o alcance, aí ele traz os conceitos que vão ser abordados. Geralmente, a maioria vai trazer critérios de reconhecimento e de mensuração e os aspectos específicos do próprio CPC. Você vai perceber esse mesmo esqueleto, certo? Esse padrão. Então, qual é o objetivo do CPC 04? Então, o objetivo dele é definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em outro pronunciamento. Esse ponto aqui é muito importante, porque ele sempre coloca esse CPC 04 como tendo uma característica residual. Em que sentido esse CPC tem essa característica residual? No sentido de que, se outro CPC abordar ativo intangível, é esse outro CPC que terá que ser adotado, certo? O CPC 04 ele só vai ser empregado quando outro CPC não abordar aquela matéria específica, certo? Então, o CPC 04 ele tem um caráter residual nesse sentido. Então, o objetivo é definir o tratamento contábil dos intangíveis que não são abrangidos em específico por outro pronunciamento, certo? Primeiro ponto. Aí, outro ponto, né? Uma entidade, ela deve reconhecer um ativo intangível apenas se determinados critérios especificados neste pronunciamento, eles forem atendidos. Então, dentro desse objetivo, tem a questão do reconhecimento. Quando é que eu devo reconhecer um ativo como intangível, certo? Tem os critérios de reconhecimento que vão ser estabelecidos por esse CPC. Dentro desse objetivo, também está a questão da mensuração. Ele vai tratar também sobre como mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas, certo? Então, ele trata da definição do tratamento contábil, de um ponto de vista residual, e ele também vai dentro do objetivo, tem o aspecto do reconhecimento e da mensuração. Certo? Perfeito. Alcance, pessoal. Então, vamos lá. Para que situações ou para que tipo de entidades vai se aplicar esse CPC? Olha só, o item 2 ele vai dizer que ele se aplica à contabilização de ativos intangíveis. Aí ele traz aqui as exceções. Certo? Então, de maneira geral, se aplica aos intangíveis, exceto, aí tem o item A, ativos intangíveis dentro do alcance de outro pronunciamento. Ok, então, se outro pronunciamento falar, eu vou observar o outro. Algumas situações envolvendo ativos financeiros, certo? Algumas situações
que envolvem ativos financeiros com alguma situação que envolva intangível, que seja tratado no CPC 39, eu vou observar o CPC 39 com relação a esses ativos financeiros. Reconhecimento e mensuração de intangíveis que estejam associados ao CPC 34, que tem a ver com a exploração e a avaliação de recursos minerais, certo? E também há gastos com desenvolvimento e extração de minerais, óleo, gás natural e recursos naturais não renováveis similares. Então, de uma maneira sucinta, as exceções a esse CPC estão associadas a quando outro CPC aborda o ponto relacionado a intangível, ativos financeiros e recursos naturais. Acho que se você gravar esses 3 pontos, você consegue mapear bem as exceções. Ok? Então, a regra, olha só, sempre preferir o pronunciamento específico. Ok? Sempre prefiro o pronunciamento específico. Tá. Aí, o que é que o item 3 ele vai dizer? Outro pronunciamento técnico estabelece tratamento contábil para um tipo específico de ativo intangível. Então, eu vou aplicar o pronunciamento específico. Aí, veja só, este pronunciamento não deve ser aplicado nos seguintes casos. Aqui eu sintetizei. Na norma você encontra com mais detalhes. Ativos intangíveis mantidos por uma entidade para venda no curso ordinário dos negócios, certo? Então, ativo intangível mantido para venda vai ter um CPC específico falando sobre isso, certo? Ativos fiscais diferidos, vai ter lá o CPC referente a isso. Arrendamento de ativo intangível, também eu vou observar outro CPC que tem esse assunto. Ativo de planos de benefícios a empregados, tem o CPC plano de benefícios a empregados. Ativos financeiros, aí age por expectativa de rentabilidade futura. Aqui, pessoal, eu queria goodwill, adquirido em combinação de negócios. Aqui eu só queria destacar a diferença do nome, aqui ele chama de age por expectativa de rentabilidade futura, ou goodwill, o CPC chama desse jeito. Se nós voltarmos aqui para a Lei 6404, ela vai chamar de fundo de comércio adquirido. É um termo mais antigo, mas que permaneceu na norma, tá? O CPC 04, ele usa esse outro termo mais recente, mais moderno, digamos assim. Age por expectativa de rentabilidade futura ou goodwill. Custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis, que é tratado em contrato seguro. Aí, em alguns casos, o CPC 31, ativo não circulante mantido para venda, e o 47 é receita de contrato com clientes, certo? Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? Esse rol aqui, ele não do item 3, ele não é taxativo, mas ele aponta algumas situações de outros CPCs que abordam o intangível de alguma maneira e que, nesses casos, o CPC 04 não vai se aplicar. Os exemplos que ele dá, só recapitulando, né? Ativos mantidos para venda, ativos fiscais diferidos, questão de arrendamento, planos de benefícios a empregados, ativos financeiros, goodwill em combinação de negócios, aí questões de seguro, mantidos para venda de novo e receita de contrato com clientes. Perfeito. Item 4. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando certo, né? Está dando certo, está tudo ótimo. Inclusive, como você está apresentando e não tem como ver as perguntas, já tem uma pergunta. Não sei se você gostaria de deixar para o final ou fazer logo a pergunta e você responder. Se quiser, pode fazer. Assim, não sei se eu vou saber responder, mas pode... Vai! Foi Danilo que postou aqui no chat uma pergunta. Se houver uma orientação dada por uma lei específica, por exemplo, a Lei 6.404 de 76, e por um CPC
sobre determinado item, qual deles a gente deve adotar? Ou será observado ambos, um complementaria o outro? É a pergunta do Danilo. Eita, essa tem que ver o que é que dizem os doutrinadores e os legisladores. Olha, essa pergunta ela é mais ampla, né? Não é referente a esse CPC específico. Pelo que eu entendi, ela é geral, né? Não é só sobre esse tema. Isso, ele está bem amplo. Pronto, tá certo. Perfeito. Olha só, os CPCs, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é o órgão no Brasil responsável pelo processo de convergência. As normas que o CPC emite, vamos tentar compreender de maneira geral, né? As normas que o CPC emite, elas não têm força por si só de se fazer cumprir, porque o CPC, ele não é um órgão, digamos assim, com poder estatal, com poder de mando, digamos assim, ele é um órgão privado. Só que, detalhe, do CPC participam representantes da Receita Federal, representantes do Conselho Federal de Contabilidade, representantes da Comissão de Valores Mobiliários, representantes, enfim, de vários órgãos reguladores e que têm poder de mando, certo? Então, o que é que acontece? Se você pegar qualquer CPC, vai vir lá o documento, né? E são 3 tipos de documentos que o CPC emite, né? Pronunciamentos, orientações e interpretações. É porque os mais famosos são os pronunciamentos, né? Mas também tem orientações e interpretações. Se você abrir lá a página, você vai ver um pontozinho que tem a resolução, geralmente tem resolução CFC, não sei o que mais lá, o número, né, da resolução. Essa resolução do CFC obriga os contadores a adotarem aquele CPC, entendeu? Então, os contadores, eles são obrigados a adotar os CPCs, porque o CFC manda, certo? E dependendo do assunto tratado, às vezes outros órgãos também vão mandar. A CVM vai mandar, enfim, tem a SUSEP, quando é um que é relacionado a seguros, a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela vai mandar, ela vai obrigar, certo? Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Geralmente o CFC manda os contadores adotarem a norma. A Lei 6404, ela se aplica a SAs, certo? Então, assim, as empresas de sociedade anônima, elas vão ter que seguir a Lei 6404, com suas alterações. Os contadores vão ter que seguir o CPC. Tá, mas o contador que trabalha na SA. Então, aí vai ter que ter um jogo de cintura, né? Para que, às vezes, você vai ter que tentar adotar as 2 normas. Né? E, às vezes, assim, vai ter que pedir para o órgão... Deixa eu te ajudar com isso aí, Yuri. Diz. Quem perguntou foi o Danilo, foi? Foi. Danilo, se existir uma divergência entre a lei e entre uma norma de contabilidade, você vai aplicar a que é mais recente. Então, se a Lei 6.404 tratar de um tema específico e o CPC 04, que é mais recente, tratar de outro, e ele foi aprovado pelo CFC e virou norma, você aplica o CPC. Beleza? Ok, muito bom. Então, vou seguir aqui. Alguém tem mais pergunta? Tá. Então, ponto 4. Ativos intangíveis contidos em elementos com substância física. Então, às vezes assim, um elemento ele vai ter aspectos tangíveis e intangíveis. Então, por exemplo, aqui os exemplos que o CPC dá, esse primeiro é bem antigo, né? Eu acho que não tem mais, mas até tinha disco, né? Que você via um programa de computador, um software dentro de um disco, né? Então, você tinha um aspecto físico e você tem um aspecto aqui intangível, certo? Aí, uma licença, uma patente, ela está contida dentro de um documento jurídico, que é um aspecto tangível, certo?
Aí, quando eu tenho esses ativos, né, que tem uma parte tangível e uma parte intangível, como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou tratar? Eu vou tratar como imobilizado ou como intangível? Certo? Qual é a resposta que o CPC dá? A entidade ela vai avaliar qual é o elemento mais significativo. Então, o exemplo que o próprio CPC dá, né, um software de uma máquina ferramenta, a qual não funciona sem um software. Este é parte integrante da máquina, devendo ser tratado como ativo imobilizado. Certo? Uma máquina, vamos imaginar que essa máquina seja um trator que tenha um computador de bordo, um sistema através do qual ela vai conseguir operar. Então, a parte mais relevante nesse caso é a parte tangível, certo? Então, nesse caso, o ativo todo, inclusive a parte intangível, vai ser tratado como ativo imobilizado. Só que se for, pronto, aí um exemplo mais palpável, mais próximo de nós, né? O sistema operacional de um computador. Tanto o sistema como o computador vai ser tratado como ativo imobilizado, certo? Porque o computador não funciona sem o sistema operacional. Agora, se você tem só um software, né, que não é parte integrante do computador como um todo, né, do hardware como um todo. Então, nesse caso, esse programa, como ele não é integrante do computador, o computador funciona sem ele, então ele vai ser tratado como ativo intangível, certo? Tá aqui, ó, se o computador ele só funciona com o software, aqui tem o computador vale 100 mil, o software vale 30 mil, certo? Então, é tudo ativo imobilizado, 130. Agora, se o computador ele funciona sem o software, né? Você tem aqui o computador vale 100 mil e você tem esse programa aqui que vale 30 mil. Só que é um programa à parte, tá? Então, você tem ativo imobilizado, 100 mil, e você tem ativo intangível de 30 mil. É a contabilização em separado, nesse caso. Tá, aí a gente tem aqui uma questão. Uma pergunta, uma questão aqui para concurso de autor fiscal, Florianópolis 2014. A empresa de transporte Manezinhos S.A. adquiriu equipamentos de informática e softwares, aplicativos de gestão, no valor total de 100 mil. Tá? Então, a empresa aqui ela adquiriu equipamentos de informática e softwares. Tá? Valor total de 100 mil. Desse valor aqui, 60% refere-se ao aplicativo. Tá, 60% é do aplicativo. 10% é de um software específico para o funcionamento dos equipamentos. E 30% aos equipamentos em si. Então, assinala a alternativa correta do registro contábil dessa aquisição. Tá? Aqui as alternativas. Se eu vou contabilizar tudo como intangível, tudo como imobilizado. Aqui uma parte imobilizada, uma parte intangível e os valores. Certo? Vamos tentar aqui resolver. Tá, então o valor total é 100 mil. Ok. 60 mil é do aplicativo. O aplicativo sem o qual o computador não funciona. Tá? Então aqui 60 mil é o aplicativo para que o computador funcione. Certo? 10 mil, 10% é o software específico. Certo? Vou colocar aqui programa específico. Aqui 60 mil, programa de funcionamento do computador. Certo? E o restante do valor, o 30 mil é a parte física, né? Do computador. Parte física. Pronto. Aí a pergunta que ele faz. Desses valores aqui, o que é que eu vou contabilizar como imobilizado, o que é que eu vou contabilizar como intangível? Tá. Então, assim, se o computador, se esse programa aqui, ele, digamos assim, o computador depende dele para funcionar, então, Peraí, só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. 40 mil imobilizado, 40 mil, 60 mil. Vamos ver as alternativas. Imobilizado, programa específico. 10 mil. 30 mil.
Mobilizado 40 mil.